Bem, vamos lá para mais uma aula de história. Hoje eu vou falar um pouquinho da Mesopotâmia através de um recado que o Eduardo Coletti, um aluno lá da escola Constantino Maroc, lá de Campo Largo, no Paraná, pediu. A gente estava falando um pouquinho de história do Brasil, mas ele, através do meu e-mail, irenilson.lubacheski@hotmail.com, pediu Mesopotâmia. E é claro, vamos atender o pedido dele. Se você também tem uma ideia como essa, de repente você tem algum assunto que você tem alguma dúvida, algum assunto que você tenha uma maior curiosidade, ou de repente você está estudando para o vestibular, tem algum assunto que ficou meio empacado nos seus estudos, pode mandar um e-mail para mim, está aqui embaixo, irenilson.lubacheski@hotmail.com, que é claro que eu vou, com todo prazer aqui, tentar divagar ideias a respeito do tema pedido. Então, para o Eduardo, vai lá, Mesopotâmia. Para começo de conversa, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. São os rios Tigre e Eufrates que ficam localizados lá no Oriente Médio, atualmente, onde está o Iraque. É uma região muito importante ali que grande parte da civilização acabou surgindo, principalmente no aspecto político, na constituição de Estado, na constituição de população entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo. Toda essa região é conhecida como crescente fértil. E quem denominou essa região de Mesopotâmia foram os gregos. E foi nessa região, entre os rios Tigre e Eufrates, ali no atual Iraque, que surgiram as primeiras sociedades organizadas em clãs, organizadas em tribos, a partir do nomadismo, que depois acabou progredindo para o sedentarismo, e foi o sedentarismo que fez essas sociedades progredirem. O que fez, ou que fatos fizeram essa população se sedentarizar? Primeiramente, é importante a gente lembrar de questões naturais, como, por exemplo, os rios, como, por exemplo, ao lado desses rios, a presença de terras férteis, muito embora toda essa região seja formada por terras bastante arenosas, e evidentemente a agricultura relacionada a esses rios, e é claro, a religiosidade em agradecimento a essas terras que eles ali encontraram, não é? As primeiras sociedades, elas viviam de forma tribal, e eles, a partir dessa forma tribal, dessa reunião de pessoas, eles acabaram reunindo forças para tornar a vida mais fácil, principalmente em torno da agricultura e em torno da pecuária. O modo de produção dessa região era um modo de produção oriental ou asiático, e essa sociedade era hidráulica, significa que ela vivia baseada nos rios da região, né? Não tinha como ter uma vida diferente a não ser, evidentemente, com a presença desses rios. Foi nessa região que surgiu a primeira forma de escrita da sociedade, que é a forma cuneiforme, que significa uma escrita em forma de cunha, ou até mesmo em forma de diversos triângulos em diversas direções. Nessa região surgiram 3 grandes povos, e desses 3 grandes povos, essas populações foram então se multiplicando. Ao sul da Mesopotâmia nós encontramos os sumérios, na parte central, onde quase os rios se encontram, os acádios, e na parte norte, onde nascem esses rios, os assírios, povos esses que acabaram ali se sedentarizando, se multiplicando. A geografia da Mesopotâmia é bastante simples. Ao norte nós temos os Montes Ágoros, habitados pelos povos semitas, ao sul o Golfo Pérsico, a oeste a atual Arábia Saudita, e a leste o território dos persas, em que hoje nós encontramos o Irã. O rio Tigre e o Eufrates sofriam cheias constantes, fazendo com que, evidentemente, o humus do fundo do rio fosse também levado às laterais, muito parecido com o sistema do Nilo, em que nessa região formava-se um lodo, mais tarde uma terra fértil, para poder no futuro se transformar, evidentemente, numa terra agrícola, numa terra em que tem a capacidade para geração da agricultura. Atualmente a Mesopotâmia
está onde tem, evidentemente, os rios Tigre e Eufrates, no Iraque, né, a maior parte desse território é no Iraque, mas também formou outros países da atualidade, como a Arábia Saudita, a própria Jordânia, a Síria, a Turquia, o Kuwait e também o Irã, além do Iraque que eu já citei. As primeiras sociedades são as sociedades dos acádios, dos hititas, dos babilônios, dos assírios, dos caldeus, dos persas e dos fenícios. E é importante a gente citar que como os persas e fenícios têm características muito próprias, muito ímpares, a gente vai estudar persas e fenícios separadamente em um outro capítulo que eu vou trazer para vocês neste mesmo canal aqui, nesse canal de história que a gente tem aí nas últimas semanas feito amplos estudos. É uma região em que existe a defesa pela terra fértil, a defesa pelo rio e evidentemente surgiram nessa região diversos conflitos que se arrastam desde o surgimento da sociedade até os dias atuais. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os sumérios, né? Os sumérios se estabeleceram ao sul da Mesopotâmia por volta do ano 4000 a.C. até mais ou menos o ano de 1900 a.C. E nessa região surgiram as primeiras cidades do mundo e talvez, evidentemente, cidades extremamente importantes que se arrastam em disputas territoriais, disputas religiosas, disputas sociais até os dias de hoje. Esses povos sumérios acabaram vindo da Ásia Central e construíram os primeiros canais de irrigação, os primeiros reservatórios que se tem história. Eles cultivavam cevada, cultivavam trigo, cultivavam centeio e são responsáveis pelo surgimento das primeiras cidades do mundo, a cidade de Ur, Uruk, Lagash e Nippur. Esses povos louvavam seus deuses através de construções como o zigurate, por exemplo, e eles não têm um grande governante, eles têm um governante não têm um governante centralizado, eles têm um governante em cada cidade, por isso a característica política deles é a cidade-estado. Esse líder, ele era um líder religioso, era um líder político, era representante dos deuses, que eles louvavam deuses astronômicos, deuses da astronomia, na Terra, e evidentemente esses deuses, por terem poder político, eles exerciam grande influência perante a população. Esses deuses eram denominados de patesi. Os sumérios foram os primeiros povos, o primeiro povo da Mesopotâmia a fundamentar a cultura, as leis, a língua e a religião da Mesopotâmia. As características mais importantes é que eles têm um governante teocrático, como eu já falei, chamado de patesi. Eles exerceram e exercem até hoje, povos ali dessa região da Mesopotâmia, a poligamia, pelo fato de terem mais filhos para auxiliar na agricultura, auxiliar no trabalho. O governante é um sumo sacerdote, que é a somatória, como eu já falei, de líder político e líder religioso. E os primeiros registros deles escritos são de mais ou menos 2500, 2300 anos antes de Cristo, que são os primeiros relatos escritos que esse povo nos guardou. Esses relatos iniciaram não tão somente para guardar informações políticas, mas também informações religiosas. Porque os zigurates, as montanhas que eles subiam para poder louvar os deuses que se encontram no céu, que são deuses da astronomia, são astros, são estrelas, eles faziam registros importantes sobre a movimentação desses astros, portanto eles também fundamentam o início da astronomia. Uma curiosidade interessante sobre os sumérios é que na cidade de Nippur, a 150 quilômetros da atual Bagdá, foi encontrada uma biblioteca que estava enterrada. Essa biblioteca tinha 60.000 placas de barro cunhadas com essa escrita suméria ou até sumeriana, como alguns professores assim denominam. Eles já tinham conhecimento sobre Plutão, por exemplo, sobre diversos astros, diversas estrelas que eles louvavam como sendo seus deuses.
É também importante a gente lembrar ou relembrar do complexo sistema de controle das águas dos rios através de irrigação que esse povo constituiu, sendo que a armazenagem da água e distribuição da água era de extrema importância para a sobrevivência do povo sumério ou sumeriano. É também importante lembrar que eles são o povo que fundamentou a escrita, como já falamos, aí em torno do ano 4000 a.C., os primeiros livros aí 2600, 2500, 2300 a.C., e esses livros eram cunhados, eram escritos em placas de barro, que depois eram cozidas, evidentemente, para poder ali se constituírem, né, como livros, podemos dizer assim. Também temos que lembrar que nós temos um outro povo importante na Mesopotâmia, que são os acádios, ou acadianos, como queira. Os acádios se fundamentaram na Mesopotâmia entre 3500 a.C. a 2550 anos a.C., e a Acádia é nome dado a uma região em que se localiza na parte baixa da Mesopotâmia, um pouco ao norte dos Sumérios, a mais ou menos 50 quilômetros a sudoeste do centro de Bagdá. Os acádios eram grupos nômades que vieram do deserto da Síria e começaram a invadir esses territórios dos Sumérios por volta de 2550 a.C., inclusive se fundindo com as cidades-estados sumerianas. Não podemos também deixar de lembrar que os sumérios e acádios acabaram se fundindo e essa cultura acabou unificando os dois povos. Também temos, por volta de 2375 a.C., a chegada ao poder de Lugal-Zaji, que era soberano da cidade-estado de Uruk, sendo talvez a primeira manifestação de uma ideia imperial que se tem notícia na história. Então, no final da história dos acádios e dos sumérios, eles acabaram se fundindo num único povo, povo esse que após a fusão acabou se chamando também de povo sumério. O mais famoso rei acádio de todos foi o rei Sargão I, que diz a lenda e de diversos relatos históricos de época que ele conquistou os 4 cantos da Mesopotâmia. Portanto, ele conquistou Babel, Acádia, Eresh e Calné. Seu império acabou conquistando diversas localidades, sendo evidentemente, como já disse, um dos mais fortes da Mesopotâmia. É claro que os sumérios e acádios, né, após a fusão, após diversas guerras, enfrentando diversos outros povos, acabaram entrando em decadência quando os amoritas, que são nômades do deserto da Arábia, acabaram derrubando este povo. A partir de então se constitui uma nova população, um novo povo, que é o povo babilônio. O povo babilônio que tem como cidade principal a cidade da Babilônia, que se constituiu sendo um povo forte, ali, um povo líder da Mesopotâmia, dos anos 1900 a.C. até o ano de 1600.